todos que já entraram. Vamos começar, na realidade, aqui mais um bate-papo, mais um dia para esclarecer aí as dúvidas de vocês. Então, o assunto de hoje, a nossa live de hoje, é entendendo mais sobre a previdência privada, e estarão presentes aqui para apresentar eu, né, Denise Prince, assessora da Agnos Investimentos, sócia da Agnos também. Eu tenho 20 anos de mercado financeiro, para quem não me conhece, atuei em grandes bancos, como Bradesco, Itaú, Safra, Santander, sempre com público alta renda, sempre lidando com investidores, né, desde o início da carreira. E no ano passado, meados do ano passado, fiz esse movimento para XP, com esse novo desafio, para estar mais próxima dos investidores, ajudar aí com conhecimentos, ampliar conhecimentos, e vamos dar esse dia aí para ampliar ainda mais o conhecimento de vocês. Obrigada aí pela presença de todos. Boa noite, pessoal. Eu sou a Fernanda Salgado, assessora também da Agnos Investimentos, né? Também tenho uma carreira muito parecida com a Denise, tenho 22 anos de mercado financeiro, trabalhei em grandes bancos, trabalhei no Bradesco, né? Fui Prime, que é o segmento alta renda, depois Itaú Personalité, depois Safra e depois Santander Select, né? Todos alta renda, e por esse motivo que eu decidi me dedicar somente a investimentos, e no ano passado eu tomei essa decisão de me tornar uma assessora de investimentos vinculada à XP, né, e a Agnos, que é o nosso escritório. Então, sejam todos bem-vindos, espero que aproveitem bastante um assunto que muitos falam, né, sobre previdência privada, mas pouco se sabe, o cliente tem muitas dúvidas, então a gente vai tentar esclarecer algumas. Boa noite. Falando um pouquinho da estrutura da Agnos Investimentos, o nosso escritório ele é vinculado à XP, né, como acho que todos sabem, e aí a gente tem aí um atendimento 360 graus, né. Como sócio majoritário, a gente tem o Paulo Coutinho, que também cuida dos clientes private do segmento aqui da Agnos, né. O Paulo, ele também tem uma expertise muito grande na parte de renda variável, a formação dele sempre foi mesa de investimentos, então é uma pessoa que a gente tem muito respeito e carinho. Tem o Felipe Perrella, que também é um dos nossos sócios, ele é o head da parte de fundos imobiliários, né? O Ramires, que hoje é o nosso braço aí da parte de blindagem patrimonial. A Carol, também sócia, ela é a parte de crédito e de empresas, né? Ou seja, na XP a gente também consegue abrir conta de pessoa jurídica. Temos a parte de câmbio também, e para fechar, a gente tem a mesa de renda variável, que o Fábio é o nosso head de mesa de renda variável, junto com o Gabriel, né? Eles tratam toda a parte de mercado à vista, de BDRs, mercado a termo, enfim, tudo que engloba aí o mercado de capitais, tá bom? De renda variável. Vou iniciar, então, falando aí sobre o nosso assunto de hoje. Antes de começar, eu queria que, se vocês tivessem dúvidas, podem colocar no chat, a gente vai explanar aí os assuntos, e se tiverem dúvidas, podem ir colocando lá no chat, que a gente tenta aí responder no final da apresentação, tá bom? E para a gente começar a falar, nada mais justo que a gente falar da origem, né? Como começou a Previdência, né? Então, a Previdência, ela teve um surgimento lá por volta de 1923, devido ao crescimento da parte da questão da industrialização no país, né? Da preocupação com os direitos trabalhistas. Então, aí houve a necessidade, de fato, de criar uma Previdência, pensando realmente na aposentadoria desses trabalhadores, né? E vindo, então, para a origem da previdência privada, veio realmente com o intuito de complementar essa aposentadoria que tem-se a obrigação como assalariado, enfim. Então, veio a questão de complementar, uma previdência complementar. Então, que teve início lá em 1940, no Banco do Brasil, porém, ela só foi regulamentada em 1977, com a Lei 6.435. Então, só para dar uma explanada com relação à origem de ambas as previdências, né? E aí a Fernanda agora vai falar um pouquinho da diferença de previdência social e previdência privada.
Bom, gente, na verdade, no nosso país, né, nós temos a Previdência Social, né, que todos conhecem, enfim, para quem tem um vínculo trabalhista, né, as MEIs também, que você paga e recebe lá a aposentadoria no futuro, na idade de saída, enfim, por lei, e hoje o teto é mais ou menos R$ 6.400, né? E em virtude disso, e a gente sabendo que hoje a gente, da maneira que é o país, enfim, que a gente provavelmente não consiga se aposentar no teto, né? A gente acabou surgindo a previdência privada, né? Que é uma previdência complementar, que você vai contribuindo e você opta aí numa idade de saída, enfim, um complemento de renda no futuro, ou a gente vai ver aqui dentro da live que não é só como um complemento de renda, mas também com uma diversificação de portfólio, de patrimônio, né? Então, basicamente, as diferenças são essas. Entendendo um pouquinho sobre os planos, a gente vai explanar planos, tributação, então a gente vai falar um pouquinho dos planos VGBL e PGBL. Então, eu vou começar falando aqui do PGBL, né? O PGBL foi o primeiro que surgiu, e a sigla significa Plano Gerador de Benefício Livre. O PGBL, ele é utilizado para aqueles que fazem a declaração completa do seu imposto de renda. Por quê? Eles podem abater até 12% da sua renda bruta anual, né? Então, isso para aqueles que fazem a declaração completa. Porém, temos que ter uma atenção. Por quê? Quando o cliente resgata do PGBL, no momento do resgate, ele é tributado. O imposto de renda é na fonte, no capital, não somente no rendimento. Então, a gente acaba postergando esse imposto de renda, mas tem esse benefício fiscal de estar abatendo até 12% da sua renda anual. E aí, em complemento, na verdade, surgiu o VGBL, que é o Vida Gerador de Benefício Livre, né? Que é para aquele cliente que não precisa do incentivo fiscal e quer ter uma previdência, né? E aí a tributação do VGBL ela é sobre o rendimento. Então, no PGBL, a gente tem lá um incentivo fiscal até 12% da renda bruta anual, né? E aí você posterga um imposto e paga lá na saída sobre o principal mais o rendimento. E o VGBL, na verdade, é como uma aplicação, como a gente tem aí fundo, CDB, enfim, e sobre o que rendeu você tem a tributação. Então, é como se fosse um fundo mesmo na carteira de previdência privada. Serve para aqueles clientes que não necessitam aí do incentivo fiscal, né, para abatimento do imposto. Então, basicamente não, são esses dois planos que nós temos no Brasil, PGBL e VGBL, né, Isso, e até para complementar, de repente, o cliente que tem o PGBL fez a sua contribuição até os 12%, ele pode fazer também um acréscimo no VGBL, né? Para que realmente faça sentido para o investidor. Então, vamos seguindo aqui, né? Uhum. E aí, para falar um pouquinho de tributação, né? Que acho que é um ponto que muitos têm dúvida, e aí a gente vai explanar. Eu vou falar primeiro da tabela progressiva, tá? Ela se chama progressiva e alguns bancos ainda colocam como progressiva compensável. Por que compensável? O nome já diz, porque eu tenho que compensar na minha declaração de imposto de renda. Então, o imposto aqui, quando eu resgato, somente no resgate, que incide a tributação, eu vou pagar 15%, então, obrigatoriamente na fonte, no momento do resgate, já é recolhido 15% pela seguradora, pela administradora do fundo. Então, já se deduz 15%. Passível, então, de ajuste na declaração do ano seguinte ao resgate, passível para os 27,5% no total. Então, isso vai depender da renda mensal do cliente. Então, se o cliente tem uma renda acima de 4.664, que é aquela tabela que a gente tem de imposto de renda, ele vai precisar pagar essa diferença. Então, isso acontece no inverso também, né? Se ele não paga, se a renda é menor, entra naquela faixa. Então, é 15% passível de pagar o total de 27,5% na tabela progressiva. E aí a gente tem a segunda tabela, né? São as duas que existem, como a Denise explicou, a progressiva e a regressiva. A regressiva, na verdade, é a conhecida como definitiva em alguns
alguns bancos falam, enfim, que é aquela tabela que ela começa em 35% e ao longo de 10 anos ela cai para 10%, que é o melhor benefício fiscal da renda fixa, vamos dizer assim. Como que funciona? A cada 2 anos ela cai 5% e no final de 10 anos ela chega em 10%. Essa tabela, ela tem o benefício de você não ter que fazer a compensação do imposto do ano subsequente, né? Então, você é tudo tributado na fonte. Fez o resgate, vai apurar a alíquota que está e é tudo na fonte. Diferente da progressiva. Vale destacar, pessoal, que assim, a tabela, esta regressiva, a partir de 4 anos na Previdência, né, dobrou 4 anos, virou de 4 para 5, você já tem um melhor benefício fiscal do que a progressiva, porque a progressiva, na verdade, você paga 15 no ato, passível a chegar aos 27,5. E se a gente pensar que de 4 para 6 aqui, ela já está em 25, já é um melhor benefício fiscal em relação à outra. Né? Então, por isso que a gente sempre fala que é bom ter uma boa assessoria, sempre estar falando com o seu consultor, enfim, para que ele direcione o melhor para ti, enfim, dependendo do seu horizonte de investimento, né, para aproveitar esse benefício fiscal. Então, das tabelas, são essas duas. E aí, a gente tem uma dica que é um benefício, né, e é super relevante nos planos de previdência. Por quê? Não existe o Come Cotas. Para quem não sabe, o Come Cotas é aquela tributação que incide nos meses de maio e novembro, nos fundos DI, renda fixa, multimercado, nos fundos tradicionais. E nos fundos de previdência não tem Come Cotas, não tem essa tributação. E como o objetivo do investimento é para longo prazo, isso acaba surtindo um efeito muito positivo lá na frente, porque eu deixo de recolher essas tributações semestrais e meus juros compostos acabam sendo maiores na Previdência, nos fundos de VGBL e GBL. Ou seja, os juros sobre juros, né? Que todos Exatamente. falam. Então, a gente, na verdade, acaba aí tendo juros sobre juros porque não tem o recolhimento de 15% todo 30 de maio e 30 de novembro. Exatamente. Esse é um outro benefício. Em relação a escolher o fundo adequado, né? Aí a gente entra um pouquinho na questão de definir o seu perfil de investimento. Então, se você tem um perfil mais conservador, moderado, arrojado, lembrando que esse perfil, ao longo da sua vida, ele vai mudando, porque geralmente a gente começa na vida mais arrojado, depois a gente vai ficando mais moderado e depois conservador, né? Ao longo do passar dos anos. Então, primeiro a gente tem que definir esse perfil, isso para a previdência privada também é válido, né? E a partir daí, a gente consegue direcionar como assessores, enfim, o melhor ativo, o melhor produto, às vezes uma parte em renda fixa, uma parte em multimercado, porque as carteiras de previdência privada, ao longo dos anos, elas foram ficando mais sofisticadas, né? E aí, ao passar dos anos, você tem aí fundos conservadores, como fundos de renda fixa mais indexados a CDI, você tem também os fundos multimercados, fundos com renda variável e até fundos com exposição de capital lá fora. Então, definindo o perfil, a gente consegue aí colocar no plano adequado. Lembrando que, assim, aqui na XP, como somos uma corretora e, enfim, temos um leque de oportunidades do mercado como um todo para oferecer. Então, de repente, assim, poxa, entramos num fundo, não está bacana, passamos para outro. Uma outra colocação que é muito importante é que a previdência privada, ela tem um benefício incrível. Você muda de plano sem tributação de IR. Então, é assim, se você estivesse num fundo de investimento ou num CDB, para você sair de um CDB e ir para um fundo de ações ou um fundo multimercado, você pagaria imposto, subiria para essa nova aplicação e pagaria imposto no resgate. A previdência privada, a cada 60 dias, a SUSEP, que é o órgão regulamentador no Brasil de previdência privada e seguros, a cada 60 dias permite que você faça essas trocas. Então, como é um produto de longo prazo, é bem legal estar sempre conversando com o seu consultor, enfim, e direcionando de acordo com o momento. A gente sabe que o Brasil é um país um pouco instável, né? E mudando. Então, de repente, CDI está subindo, curva de juros está subindo, a gente posiciona em CDI. Começou a cair, a gente coloca num fundo mais de crédito privado, com mais pré-fixado na carteira. E assim por diante. Quando a gente está com juros baixos, o apelo para a bolsa é muito grande, né? Para renda variável. Então, a gente vai direcionando. Por isso, da importância do seu assessor, né, nos seus investimentos, também a previdência privada.
Lembrando, não é que previdência, eu já ouvi vários consultores, né, falando que previdência privada é ruim, né, até uma colocação de um cliente um dia desses. Não, ela não é ruim. Na verdade, eu costumo dizer que existe o produto certo para o cliente certo e no estágio de vida correto. Se bem colocado, explicando alíquotas, é um dos melhores produtos de investimento que existe. E também acho que fazendo um complemento, né, esse é o grande diferencial de estar aqui na XP, né, a gente ter uma oportunidade grande de produtos, de fundos de investimentos, né, de grandes gestores, né, de nomes, então vale a pena, né, conhecer todos esses diferenciais que temos na nossa plataforma. E falando agora alguns pontos que são relevantes e a gente precisa ter um pouquinho de atenção, né? Que é a questão da taxa de carregamento, né? Atualmente, os planos atuais, né, das instituições financeiras, não existe mais taxa de carregamento, eles acabaram abolindo essa taxa. Porém, algumas instituições ainda têm. A taxa de carregamento incidia sobre o valor aplicado, né, tanto mensalmente quanto nos aportes únicos, então acabava incidindo. Aqui na XP não tem taxa de carregamento, tá? Então, o grande benefício aqui nosso, então podem aplicar tranquilamente com relação à taxa de carregamento, não incidirá. E falando um pouquinho de taxa de administração, isso acontece em todos os fundos. Por quê? Porque existe um gestor trabalhando para esses fundos, alocando ativos de acordo com o cenário para fazer a composição e a melhor rentabilidade para esses fundos, né? Então, a taxa de administração para os fundos mais passivos, o que isso significa? Aqueles que acompanham a taxa de juros vigente, a taxa Selic. Para esses fundos, é importante a menor taxa de administração. Por quê? Porque ele é um fundo passivo, ele vai acompanhar o mercado de juros, né? Já aquelas estratégias que são mais ativas, que o gestor é mais ativo, faz trocas de ativos dentro do fundo, acaba tendo uma atuação diferenciada do gestor. Esses fundos, eles tendem a ter uma taxa de administração um pouco maior. Mas aí o que é importante a gente observar nesses fundos? Como está a performance, né, ao longo do tempo, não só num período curto, né? Então, ver como que o gestor está performando, qual que é a estratégia a estratégia do fundo, e se realmente está cumprindo essa estratégia. Então, isso são pontos importantes a gente observar. Outro ponto de atenção, todas as taxas de administração, quando a gente vê a tabela de rentabilidade, acho que muitos de vocês já sabem, mas é importante reforçar, que a rentabilidade que a gente demonstra, ela já é líquida da taxa de administração, tá? Bruta do imposto de renda, mas já é líquida da taxa de administração. Então, é um ponto importante da gente sempre colocar e relembrar todos vocês. E aí, você vai falar um pouquinho da portabilidade. Vamos lá. Falando um pouquinho de portabilidade, então, como eu já coloquei para vocês um pouco antes, a portabilidade, existe ela interna, ou seja, está num fundo, mudou o cenário econômico, mudamos para outro, mais arrojado, mais conservador, enfim, a gente tem essa mobilidade. Isso na XP também acontece, e nós vamos direcionando aí o cliente de acordo com como está o mercado. Né? E existe a portabilidade externa, que é um baita diferencial, ou seja, você cliente não precisa ir lá no banco para resgatar o recurso e fazer uma TED, você pode portabilizar entre bancos, bastando dar para a gente, na verdade, um extrato do outro banco, onde tem algumas informações, que é código SUSEP, CNPJ de fundo, enfim, e nós cadastramos essa portabilidade, né? E de banco para banco é feita essa transferência. Salientando que em nenhum momento você perde rentabilidade, nem no banco cedente, né, de onde está saindo o recurso, né, até o último dia, isso é lei, ele tem que ficar rendendo, e nem aqui quando entra na XP ou no outro banco, ele já rende no primeiro dia, né, é só o período, esses 20 dias é o período da portabilidade mesmo de uma seguradora para outra, né. A portabilidade tornou o investidor ter mais autonomia sobre o recurso dele, ter mais opções. Por isso, é muito engraçado, né, a gente que trabalhou em banco, a gente se depara com vários clientes, né, que têm volumes expressivos de previdência, e você chega nele e pergunta, olha, a sua previdência, ela é renda fixa? O cliente não sabe.
Aí, o senhor sabe qual é a sua alíquota de imposto de renda, a sua tabela? O cliente não sabe, né? Então, são pontos importantíssimos que muitas vezes lá no banco não é explicado, né? E é fundamental, né? Eu tive recente um cliente que eu visitei, o qual eu cheguei para ele para falar, e ele estava na tabela progressiva, ou seja, ele teve lá o recolhimento de 15% no ato do resgate, e não sabia que ele tinha que fazer ai, sumiu a palavra, o Do ajuste imposto na de renda, né? declaração do ano seguinte. Ele caiu na malha e ele estava tendo que pagar uma DARF, uma multa exorbitante, né? Então, essa questão da portabilidade, eu acho que dá essa mobilidade para o cliente para procurar um melhor investimento, um bom assessor de investimento, uma pessoa que realmente conheça e que possa aí te assessorar para que você coloque em bons produtos e na alíquota no produto correto. Carrega todo o histórico, né, do investimento que Sim. está lá, não se perde todo o histórico, e isso, né, é um grande diferencial. Então, se eu estou numa alíquota do imposto de renda lá na tabela regressiva, já estou na alíquota de 15%, carrega todo esse histórico. Então, não tem por que a gente não pensar num fundo melhor, né, porque está rendendo mais, né, tem uma estratégia diferente, até porque precisamos acompanhar o cenário é cíclico, então fazer mudanças necessárias de acordo com o investimento. Né? E aí, muitos clientes nos perguntam, né? Tenho meu PGBL, meu VGBL, já estou acumulando a reserva, o que eu faço? Né? Resgato ou transformo em renda? Né? E aí eu digo para vocês, depende. Depende da decisão de cada um, do que cada um precisa lá na frente. Por quê? Né? E aí eu vou colocar as duas questões. No resgate, eu vou resgatar e vou usar da forma que eu bem entender. A reserva é minha, vai ficar em meu nome e eu posso resgatar a qualquer momento, respeitando sempre uma carência de 60 e 60 dias. Então, eu vou fazer as manobras, os resgates, de acordo com a minha necessidade. Né? Então, a reserva é totalmente minha. Agora, se eu transformo a previdência em renda, o que acontece? A previdência passa a ser da instituição financeira, da seguradora, e ele vai me pagar os rendimentos, pensando como num seguro, vai me pagar esses rendimentos mensalmente na minha conta, seja temporária ou seja vitalícia. Temporária para um prazo determinado, 10 anos, por exemplo, ou vitalícia que seria até eu vir a faltar. Né? Então, existem essas duas formas. Né? Só que quando eu transformo, né, então, essa particularidade, quando eu transformo e a reserva passa a ser, então, da instituição, o que acontece se eu venho a faltar? Estou recebendo minha renda e se eu venho a faltar, o que acontece? Cessa o plano, então não vai para os meus herdeiros. Então, é algo que a gente precisa pensar mesmo, qual que foi a estratégia que a gente montou lá atrás, né, quando a gente construiu a Previdência, e se era realmente para complementar uma renda ou para ter uma reserva numa emergência. Então, a gente precisa pensar e ter claro isso. Eu vou colocar e vou trazer exemplos, né? No caso de renda de aposentadoria mensal, porque é um exemplo que eu tenho na minha vida, está perto de mim, né? O meu pai, ele construiu a previdência dele, logo que começou a previdência privada, e ele formou lá atrás a reserva dele. E foi com esse objetivo, de complementar a renda dele, quando ele viesse se aposentar. Quando ele se aposentou pela INSS. E lógico, se ele fosse se aposentar só pela INSS, o padrão de vida dele ia cair muito. Então, como ele tem a previdência privada, ele preferiu startar em rendas para complementar a renda. Então, ele está recebendo a renda dele e é dessa forma que faz todo sentido. Então, por isso que eu disse, depende da estratégia de cada um dos investidores. Tá? Segue com a sucessão. Vamos lá. Falando um pouquinho de sucessão, isso eu acredito que é um dos maiores benefícios da previdência privada, né? Se não o maior, que é a parte de sucessão, né? Ou seja, se eu falto hoje, né? Eu não tenho se eu vir a faltar hoje, os meus herdeiros recebem o recurso independente de inventário. Isso é algo muito importante. Né? Você determina no ato da entrada
do plano, você coloca os seus beneficiários, e se não colocar, é sucessão legal. É importantíssimo, né? Porque se outros investimentos, como CDB, fundos, enfim, eles entram em inventário, e muitas vezes, eu já peguei alguns casos, um deles foi no último banco que eu estive, que o cônjuge, a pessoa faleceu, o cônjuge não tinha recursos nem para pagar a DARF do inventário. Então, a questão de diversificar investimentos e colocar em previdência é muito importante, justamente pela sucessão, por esse processo de sucessão não, perdão, Denise, de não pagar inventário, de né? não pagar inventário, não entrar em inventário. Isso é importantíssimo. Né, com inventário. Isso, não ter custos de inventário e ter um dinheiro líquido. Eu tive um cliente recente que acabou a falecer por conta aí do Covid, tinha previdência conosco, né? Demos entrada no processo e em 17 dias a XP pagou os beneficiários, né? No caso, ele não tinha determinado e pagou de acordo com o atestado de óbito, né? Então, é um dinheiro líquido. Essa questão de planejamento sucessório é importantíssimo dentro da previdência privada. E eu acho que cabe cada um de vocês aqui assistindo com a gente, sentar com o seu assessor e ver o percentual de alocação. A gente sugere pelo menos 20% a 30% do seu patrimônio dentro de uma previdência privada por questão de sucessão, né? Então, se eu vir a faltar, poxa, se eu vir a faltar, como que fica, né? Meus filhos, minha esposa, como que eles vão até dar entrada no inventário? Então, esse é um dos principais benefícios da previdência privada, sem dúvida. A Previdência realmente tem esse grande fator. E eu também vou dar como exemplo, porque aí perguntam, né? Eu vou entrar na Previdência já com uma certa idade, para quê? Justamente pensando na sucessão. E aí eu vou falar de um exemplo real que eu tive numa das instituições que eu trabalhei. Eu tive um cliente que já era idoso, bastante idoso, e concentrou todos os seus investimentos dentro da Previdência e já discriminou todos os beneficiários, filhos, netos, e eu presenciei a falta dele. Ele faleceu, né, cuidei de todo o sinistro, e depois de 20, 30 dias no máximo, todos os herdeiros já estavam recebendo seus valores respectivos nas suas contas correntes, nos bancos discriminados. Então, realmente, é muito importante a gente pensar nessa questão da sucessão. Né? É algo que muitas vezes a gente acaba não pensando, deixando para depois, mas é um assunto extremamente relevante para se falar. E aí, para a gente deixar aí a nossa live um pouquinho mais lúdica, para não só a gente ficar falando, a gente vai fazer umas perguntas, para ver se isso vocês vão pensando com a gente, só para fazer um resumo, né, de tudo que a gente falou. A gente procurou falar de uma forma mais simples possível, né, para não usar muitos termos técnicos, né, para ficar mais claro. E aí vem aqui um resumão, né, de perguntas e respostas, e aí eu vou fazer as perguntas para você, e aí ela responde para a gente, tá? Previdência privada só serve para quem não contribui com o INSS? Mito, é mito. Na verdade, não. A previdência privada, eu digo que é mais um produto de investimento, né? Além de ser a previdência privada, né? E você faz ela em qualquer idade, para quem está começando a acumular recurso, para quem já formou um patrimônio por sucessão, como a gente explicou no slide anterior, né? Para o seu filho que acabou de entrar, que acabou de nascer e você pretende deixar fazer uma poupança para a faculdade, né? Então, a previdência privada, ela é um instrumento que você pode, na verdade, poupar, ou pensando em poupar, né? Você tem a previdência, mas também de sucessão. Então, não é só para quem não contribui no INSS, né? E como a gente começou lá no começo da live, a gente falou, hoje em dia, se a gente for aposentar por meio da Previdência Social, dificilmente a gente consegue manter o mesmo padrão de vida, né? Porque a gente não vai conseguir aposentar no teto. Então, é fundamental ter o plano de previdência, e também, para quem já construiu patrimônio, a questão de sucessão, como foi explicado no slide anterior. Os planos são sempre conservadores?
Não, é mito. Na verdade, a gente hoje, a previdência privada ela foi ficando muito sofisticada. Hoje, as grandes assets, as assets em geral, elas têm os fundos de investimento e aí elas criam aquele fundo dentro da carteira de previdência privada, né? Então, você tem aí fundos bem conservadores, que na sigla está como renda fixa, mas que são bem indexados a CDI. Você tem os fundos de crédito privado, que são fundos mais, um pouquinho mais arrojados, né? Você vai ter a classe de multimercado dentro da carteira de previdência privada, vai ter renda variável, né? E vai ter também exposição lá fora. Então, na verdade, não são só planos conservadores, a gente consegue aplicar em qualquer classe de ativo aí. Planos de previdência privada são muito caros e indicados para pessoas de alta renda? Mito. A previdência privada aqui na XP, a partir de R$ 100, a gente consegue colocar nos planos, né? A XP, ela, por ser uma corretora muito grande, e esse é um dos nossos diferenciais, a gente consegue abrir com um ticket menor para o investidor entrar, né? Então, você com R$ 100 tem acesso a planos que no mercado você não teria, isso é um grande diferencial. E não é só para quem é alta renda, na verdade, toda pessoa deveria ter uma previdência privada, né? E começar já desde jovem, né? Que é para acúmulo de reserva aí no futuro. Previdência privada é um investimento exclusivo para aposentadoria? Não, mito. Não, a previdência privada, como eu disse, ela é mais uma diversificação também do portfólio de investimentos, né? A previdência privada, ela tem o benefício fiscal, então pensando em 10 anos, se você entrar hoje com uma alíquota de 35, em 10 anos ela pode cair para 10, e isso é bem válido, porque nos fundos, a menor alíquota, que é da renda variável, é 15%, ou se você estiver na renda fixa, ela começa em 22,5% e cai para 15% ao longo de 2 anos, né? Você tem esse benefício fiscal, além disso, você tem também a questão de sucessão, que a gente já apontou aqui algumas vezes, né? Então, ela não é só exclusiva para a Previdência, é também para aposentadoria, mas não é só para aposentadoria, vamos dizer assim. Você decide quando começa a receber e de quanto será a sua renda no futuro? Sim, na verdade, a gente, sempre que entra no plano de previdência, a gente coloca uma idade de saída, né? 70, tem cliente que coloca 95, enfim. Chegando próximo a essa idade, a seguradora manda uma carta, né, para você, perguntando se você realmente vai querer transformar em renda, né? No ato da contratação do plano, você também pode fazer uma simulação com uma taxa de juros aí média, para saber quanto que você vai ter acumulado aí no longo prazo. Então, você consegue saber isso, né? E você coloca, assim, uma idade de saída. Só é possível ter um plano? Não, conseguimos ter muitos planos. Na verdade, a gente até aconselha ter mais de um, né? Principalmente para aquele cliente que chega lá na idade de aposentadoria, não transforma em renda e ele quer fazer saques. Então, ter pelo menos 2 planos, porque como os saques são a cada 60 dias, se você tiver 2, a cada 30 dias vai ter saída de um deles, né? E como a gente explanou aqui, a parte de fundos, né, de ativos, enfim, você pode deixar uma parte mais conservadora, numa parte mais arrojada, enfim, e aí, obviamente, você vai ter que colocar em mais de um plano, né, porque são fundos diferentes. Vamos continuar aqui, então. Previdência privada só vale a pena quando se começa jovem? Não, não. Na verdade, a previdência privada, a gente aconselha, obviamente, quem está começando a vida a fazer uma previdência privada, mas não, né? Mais uma vez, a gente, falando de planejamento sucessório, a gente está batendo bastante em cima dessa tecla, porque é algo muito importante, né? Faz total sentido, pelo menos 20 a 30% do patrimônio estar, sim, em uma previdência privada. Né? Então, você pode começar em qualquer idade, né, como diversificação de portfólio, ou quando você começa no mercado de trabalho para fazer como complemento de renda. Então vamos lá para a 8ª pergunta. Manter um plano de previdência privada traz benefícios na declaração do imposto de renda? Como a gente falou lá no slide de abatimento fiscal, enfim, o PGBL, né, ele tem sim a possibilidade de você abater na sua declaração de imposto de renda,
né? Então, você posterga esse imposto, né? O PGBL. O VGBL você não utiliza como incentivo fiscal, você não vai colocar na sua declaração, mas você informa, obviamente, que você aplicou por uma questão de depois não ser chamado perante a Receita porque você investiu um recurso. Mas para abatimento fiscal, né, utilizar como incentivo somente o PGBL, que é o Plano Gerador de Benefício Livre. Aí. Só existe um tipo de tributação? Não. Então, a gente tem a tabela progressiva, né? Vou tentar resumir aqui. Então, a tabela progressiva, no ato do resgate, 15%, passível chegar a 27,5% no ano subsequente na sua declaração, né? Então, esta é a progressiva. E aí, a gente tem a regressiva, né? A progressiva também ela é conhecida como compensável, tá, gente? Se já ouviram em algum lugar, também chamam de compensável. E aí, a gente tem a regressiva ou a definitiva, que é aquela que eu expliquei que você começa em 35% e ao longo de 10 anos você cai para 10%. E essa você não precisa, na verdade, colocar na sua declaração, fazer o ajuste na sua declaração. E aí, a última pergunta, é possível resgatar parte do dinheiro a qualquer hora? Sim, na verdade você pode resgatar a qualquer momento, lembrando que cada vez que você faz um resgate, ela entra numa carência de 60 dias. Então você fez um resgate hoje para fazer um novo resgate naquele plano, porque você pode ter mais de um plano, mas se você tiver naquele plano que você fez o resgate, você só vai poder fazer um novo resgate daqui a 60 dias, tá? Joia, é isso aí então.